Todos os mitos, lendas e histórias de humanos fantásticos são relatos de pessoas que ganharam tributos. Não se sabe ao certo quando ou por que os tributos surgiram, mas acredita-se que estão presentes na história humana há milênios. A morte é o fim de tudo, e algumas almas podem não aceitar isso. Tributos seriam fragmentos de suas almas em forma de desejos. Tributos ultrapassam a lógica humana estipulada pela ciência. A teoria que temos é que a alma humana é mais poderosa do que imaginamos. Os poderes seriam manifestações metafísicas criadas para ajudar quem ganhou a realizar o desejo de quem partiu. Tem uma coisa que a humanidade trata como um tabu, é a morte. Diversas culturas, religiões, filosofias, esse conceito é abordado. E olha só, na maioria deles não é lá algo visto com muita positividade. Daí que a ideia de todo um sistema de poder girar em torno desse conceito tão pesado e mórbido me soa um tanto quanto interessante. Olha só, muita gente não percebe quanto as lutas em Sense Life têm um elemento meio trágico. Não importa o quão cheio de atitude, culto e educado ou simplesmente reservado um usuário de tributo seja, aquilo que faz aquele cara ser especial, até onde sabemos, advém muito provavelmente de um trauma, da perca de alguém que aquele se importava. Por detrás de toda a chuva de sangue, violência, pancadaria e tiros de cada embate tem um componente mórbido de morte. Daí que a ideia do protagonista como um maluco completamente depressivo é genial, porque lembra qualquer um que tá vendo cada cena insana de que aquilo não é legal. Ter aqueles poderes não é algo que alguém queira ou possa desejar. É só você parar pra pensar que todo mundo gostaria de ter algum tipo de superpoder, por mais específico que seja. Ter algo que te dá uma vantagem que te distingue dos demais, mas certeza que a maioria não toparia quando soubesse que pra isso alguém por quem você se importa ou tem algum apreço vai ter que morrer. O Noah age como uma pessoa normal agiria. Ele não fica hiper feliz porque agora tem um rifle mágico que pode fazer muito mais além de atirar. Porque aquilo não é uma bênção, aquilo é uma maldição, uma lembrança do que ele perdeu e nunca mais vai ter de volta. E que, querendo ou não, vai persegui-lo até o final de seus dias. Mas daí a gente tem o completo oposto, logo ao seu lado. Se o protagonista é quem não tem vontade alguma de viver, bem, digamos que o Caleb quer viver e quer viver muito. Inclusive, de certa forma, até reflete em como os poderes de cada um funcionam. Enquanto o Noah é focado em atirar, ou seja, se provavelmente vai tomar um headshot e já era, você nem vai perceber o que te acertou. É algo frio, é algo silencioso, algo rápido. Na contramão tem a pior experiência que você vai ter na sua vida se resolver pegar o Caleb de oponente. Se com o Noah, a morte vai ser rápida e você nem vai perceber. O Caleb, você sente até demais. Sentir todos os estímulos de sabe-se lá o que ele ingeriu, ter 1 trilhão de alucinações diferentes até seu cérebro derreter. E só vai lembrar que a arma do Caleb é um soco inglês. Ou seja, uma vez dentro da loucura e insanidade produzida pelas drogas na mente desse cara, você vai ser rebocado no soco de forma visceral. O que define o Caleb, o diferencia do protagonista, é essa vontade de viver. Aliás, a própria parceria dos dois se firma em cima desse paralelo, de um tá doido pra morrer e o outro tá evitando ser morto a todo custo. Mas se o Caleb é definido por toda essa ânsia por viver, o que aconteceria se na sua frente se erguesse alguém que quer mais do que ele? Alguém que tem tanta vontade de viver que pra isso pode burlar até a própria morte. Ou melhor, pode burlar absolutamente tudo que você põe na frente dele. E se o Caleb, como ele disse, o seu próprio passado. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre como tributos são o preço mais caro a se pagar por um poder no mundo de Sense Life e sobre quem leva a melhor no X1 entre um drogado e um maromba com sede de sangue. A melhor parte em relação aos tributos é que, como eles surgem com os anseios e vontades daqueles que já se foram, eles podem se manifestar literalmente de qualquer forma. Na maioria das vezes é até bem abstrato. Não é algo sólido e simples como, sei lá, super força, super velocidade ou super resistência, que já são clichês quando a gente pensa em superpoderes. Os que mais chamam a atenção são aqueles que são mais úteis e voltados para combate. Mas a realidade é que, pela forma versátil de como o poder pode ser usado, no fim, uma boa parte deles pode ter sim uma utilidade para confronto, se bem pensado. Pega o capítulo 4, intitulado Irmãos de Caça. Esse é o que melhor exemplifica as condições para um tributo ser ativado, as consequências e propriedades dos mesmos. O negócio aqui é o Lohan e o Uller, bem como diz o título do capítulo, os Irmãos de Caça. Ambos em uma missão simples, só mais um dia normal para esses dois: assassinar, sem mais nem menos, o líder de uma facção criminosa especializada em tráfico de drogas. Vamos revisar o plano pela última vez. Ed Vane se encontra no 11º andar, mas a única entrada e saída é atravessando o salão de jogos do 10º andar, que tá lotado de membros da gangue. Por isso, nós vamos entrar no 11º andar pelas janelas, matar o Ed Vane, plantar os explosivos no chão e detonar para o andar desmoronar nos outros membros da gangue. A dinâmica desses dois é o verdadeiro charme
charme do negócio, e até exemplifica melhor a diferença entre um humano comum e outro com poderes. Uma vez que, olha só, caso não tenha percebido, o Lohan é um usuário de tributo. Enquanto seu irmão tá mais que precavido, 1001 planos para cada possibilidade, armado até os dentes, como o próprio Lohan diz, querendo estar sempre no controle, o usuário de tributo, a história é outra. O cara acorda, recebe o pedido de assassinato, só se equipa com uma foice e uma máscara, e vai sem preparo nenhum. Para além da confiança nos poderes, tá aí também a forma como a mente do Lohan se comporta. O que difere os dois é, obviamente, o nível de maturidade. O que o Uller leva como trabalho pro Lohan, e aliás, ele mesmo diz isso, é algum tipo de atividade heróica. Na mente dele, ele é uma espécie de super-herói. Bem estranho, um herói com foice, máscara macabra e mais violento que qualquer animal selvagem. Mas pelo menos, para ele, isso é o heroísmo. Afinal, ele tá eliminando criminosos, mesmo que ele não perceba que ele mesmo é ele tá agindo fora da lei. E é justamente a imaturidade, a falta de atenção que faz o plano todo ir por água abaixo, quando ao invés de ir direto no cabeça da operação, os caras caem de cara com a gangue toda, em uma cena típica de filme, onde os personagens invadem um local onde não deveriam estar e de repente tem todo o exército armado focado suas atenções neles. Está tranquilo jogando com seus parceiros, do nada um brutamonte pesadamente armado e um magrelo com uma foice invadem o local. Qual seria a sua reação? É óbvio que é meter bala. A única função do Lohan no plano todo era calcular o andar certo, colocar eles no 11º andar. Mas o cara não sabia que o térreo contava, então eles acabaram justo no andar inferior. Bom, se tá na chuva é pra se molhar, e o que era pra ser uma simples caçada, com tudo sob controle, já vira uma bagunça, guerra e violência desenfreada. O Uller explodiu uma granada e o Lohan já vinha no encalço dos caras, passando e cortando cada homem como uma faca cortando um queijo. Talvez por medo, ou melhor, era mais por ordens, os caras já corriam pra ir pro andar de cima, afinal, se aqueles estavam matando todos lá embaixo, era questão de tempo até chegar em cima e massacrar o chefe. Mas nesse instante, nessa hora, os malucos se travavam, do nada. Nem eles entendiam, era como uma paralisia repentina. E em um por um, o pente era descarregado, não sobrava seja na munição ou no corte. O mesmo corte que do nada era parado pelo fio da katana. É isso daqui que me atrai em Sense Life, o estilo do negócio. É tudo muito estiloso, ao mesmo tempo que é surreal. Os caras invadem um prédio da máfia da forma mais improvisada pra só encontrar um samurai do nada lá, só pra ter um embate de foice contra a katana. O primeiro avanço vinha do cara da foice, um avançando e o outro aparando. Enquanto é lógico, o Lohan divagava sobre os seus ideais de ser um herói. Sinceramente, o samurai não tava nem ligando. Era como um embate de força selvagem e desordenada do autoproclamado herói contra a técnica do samurai, mas era nessa que a força se mostrava mais eficaz. A força quebrava a técnica, com o ombro cortado, o samurai não dava a mínima. Era só correr, fintar com a espada e, acredite ou não, enfiar o punho na cara do Lohan. O samurai já tirava a parte alta do kimono, já mostrando o shape definido de guerreiro. E agora o negócio seria resolvido que nem homem de verdade, sem armas e sem truques. Só trocação sincera e de mais alto nível. Um de baixo, outro na descida com os dois punhos. Os caras colidiam e a pancadaria começava. Os caras nem pareciam mais humanos, estavam mais para dois animais selvagens se degladiando, ignorando dor ou qualquer tipo de dano através da pura adrenalina. Cabeçada, joelhada, um giro e o frontal chegava. O samurai voava como se não fosse nada. Mas como eu disse, na mente dos dois o único pensamento era matar. Então pro samurai não dava nem tempo de se recuperar, porque o seu executor já estava em cima. E assim já era recebido com uma bola de sinuca na cara. Ele prendia o oponente e arrebentava a cara dele até cansar. Olha o estado que esse maluco fica. Mas era só depois de ouvir a voz do Uller e lembrar do seu passado que ele retomava a consciência. Mesmo com o osso esmagado das pancadas consecutivas, dá pra reagir. E era só com um taco de sinuca que arrebentava a cara do samurai que a sessão de espancamento unilateral cessava. Agora era a vez do Lohan. O lunático caçador de recompensa com pretensão de heroísmo já avançava com tudo, enquanto o samurai não entendia nada. Um golpe simples e o pedaço de madeira atravessava o rosto do cara de cabelo longo, que errava seu soco em seguida, e em seguida vinha a paralisia de novo. Exato, a mesma paralisia de antes, aquela que congelou aqueles caras que já tinham morrido. Na sua frente, um ser alterado, um demônio, só o sorriso sinistro notado na silhueta. Parece que paralisou de medo. É uma pena, você foi uma caça bem animada. Meu maior prazer é matar minhas caças em uma luta até a morte. Lutar fazendo de tudo para sobreviver, e na hora da morte, contemplar o puro desespero nos olhos do seu inimigo. Isso não tem preço. É bem óbvio que toda a imaturidade, forma de agir violenta e precipitada tem uma razão além da própria personalidade. Está diretamente ligado a uma garantia, a garantia de que o Lohan vai vencer, desde que ele seja tão ou mais insano que seu oponente. Afinal, esse é o seu tributo. O Truques do Caçador é o tributo e a habilidade especial do Lohan. A condição para ativação desse tributo é bem específica, aliás, específica até demais para um caçador de recompensas. Sempre que qualquer ser vivo entre em um combate com o Lohan, com isso, leia-se, suas caças,
fugir, virar as costas ou simplesmente se acovardar, destino da batalha é game over. O corpo do cara vai paralisar por um tempo indeterminado. Aqueles caras que tentaram fugir pro andar de cima para defender o chefe, então, esses aí nunca tiveram chance. Já estavam dentro dos truques do nosso caçador aqui e nem perceberam. Porém, existe uma segunda condição, é lógico. Uma bem mais simples, é de que se o Lohan abater sua caça, isso acelera o seu fator de cura, ao ponto de curar todas as suas feridas. Mas é justamente aqui que eu queria chegar, para só pegar como exemplo um tributo qualquer, e eu não imagino outro confronto que exemplifique melhor como tributos podem ser imprevisíveis e longe da simplicidade. Só de olhar pro Lohan, você imagina uma porrada de poderes que seriam úteis no contexto de um caçador de recompensas. Podiam ser um aprimoramento da foice, algum buff físico natural, ou até mesmo no seu estilo de luta, já que vemos que esse maluco aqui gosta muito de trocar porrada de forma limpa. Mas o real poder vai por um lado completamente diferente e inesperado, algo que muito representa toda a insanidade desse cara, já que, bem, se ele leva vantagem no instante que o espírito de luta do seu oponente morre, basta ele ser mais alucinado que o cara, andar pra frente cortando, socando e matando sem parar, e aí forçar seu oponente a recuar. E novamente, é só lembrar que esse poder é fruto dos desejos de alguém que já partiu, e isso por si só é um indicativo de que nenhum poder aqui vai ser simples ou sequer vai ser o que parece. Afinal, os desejos que residem na alma humana são tão diversos e complexos que não podem ser diminuídos a coisas mais superficiais. Bom, e nem preciso dizer que depois o samurai, quem pagou o preço, foi o chefe, né? Era um trabalhinho simples desse, um trabalhinho fácil, né? Já caiu os 450k na conta. E essa é uma grana boa pra bater um hamburgão no dia seguinte. Mas cá entre nós, 450 mil nem se compara a 13 milhões. 13 milhões é o valor que uns caras na net estavam colocando na cabeça de um ex-membro de gangue do tráfico. E acredite, esse cara tava mais perto do que parece. O Caleb é um daqueles casos clássicos de personagem que muito foge do controle. Isso é, do controle do autor. Tem muita gente até hoje que, por não ler Sense Life ou só por se deparar com alguns trechos aleatórios da obra, pensa que esse cara aqui é o protagonista. E mesmo quem leu dá muito mais destaque para comentar do Caleb do que sobre o protagonista de fato, por razões já citadas aqui. O cara é carismático, o poder dele é bem único, talvez o mais único de Sense Life, e olha que Sense Life tem poderes bem criativos, e as cenas dele são sempre as mais viscerais e violentas. Daí, já viu, né, com toda a popularidade desse maluco insano, era natural que com o tempo esse recebesse mais destaque. Mas digamos que o destaque que veio do seu passado, no capítulo 12, não foi exatamente o que se esperava. E eu vou explicar o porquê, mas antes bora voltar só um pouquinho, mais especificamente ainda pro primeiro capítulo, o Um Acordo até a Morte. Já que estamos falando de tributos, por que não falar e explicar o poder do mais popular psicopata da obra? Diferente dos Olhos do Outro, do Umbra ou o Game Over da Morte, esses que a gente não faz ideia do que aconteceu para que os mesmos possuam as suas habilidades, Caleb, com a sua transmissão, o negócio é bem diferente. Poder proveniente do último desejo do irmão morto. A vontade de que o Caleb pudesse fazer com que os outros o entendessem trouxe uma habilidade que leva a coisa ao pé da letra, já que o cara pode passar para os outros exatamente e literalmente o que ele tá sentindo, seja no sentido físico, no seu corpo, no sentido psíquico, na sua mente ou na sua alma, as suas emoções. É um poder com uma versatilidade absurda e mais versátil ainda quando combado com a maneira de como esse faz o uso, que é através da completa e total loucura. Olha só, o fato de uma habilidade te permitir transmitir aos outros suas sensações e emoções, e a primeira coisa que você pensa é em passar os efeitos das drogas que você consome, os efeitos das substâncias entorpecentes com as quais você se alucina, é bem criativo, eu tenho que admitir. E no fim só é mais um efeito dessa impulsividade, vontade de viver ao máximo e no limite que o Caleb possui. Já que, de novo, ele passa os efeitos dos entorpecentes para os oponentes, mas ainda assim ele é afetado pelo uso das substâncias. Dá pra ver que o poder não inibe o mesmo das falhas naturais do seu corpo com relação à vulnerabilidade das drogas. Ele ainda se ferra nos colaterais e, pior ainda, sofre com abstinência. No fim, é uma habilidade meio autodestrutiva, mas que, como já dito, é de uma versatilidade absurda, se você considerar que cada droga possui formas diferentes no que tange a alteração da mente do indivíduo. Você tem um leque muito grande de coisas que dá pra ser feito. Pode ser um baseado pra deixar geral alucinado, ou aquele pó branco pra deixar o oponente simplesmente travado, e a partir daí é só abater. O que fica claro é que o Caleb usa sua habilidade há tanto tempo no automático que ele não para pra pensar nas possibilidades mais letais e destrutivas que isso pode ter. Ele tá sempre usando os efeitos alucinógenos pra travar os caras numa ilusão, só pra pegar o soco inglês e descer a porrada, que volta lá na coisa que eu falei de Sense Life,
ter um estilo bem específico. No caso, tudo ser feito por esse estilo. Embora esses caras, em sua maioria, tenham poderes, no fim, você pode ter certeza que o negócio vai terminar em tiro ou em porradaria mesmo. Luta corpo a corpo. Mas se você analisar, não precisaria ter todo esse trabalho de sacar o soco inglês pra espancar os caras. O Caleb só parasse pra pensar por um instante. Se o que ele faz é transferir pros outros os efeitos das drogas, que ao invés de manipular ilusões e os efeitos mentais das mesmas, ele só não passa os colaterais físicos. Ao invés de afetar a mente, já destrói o corpo dos caras logo, náuseas, fraqueza ou qualquer coisa que seria mais fácil que entrar nessa espiral de loucura descontrolada, onde ele mesmo pode se perder. Precisou de um cara inteligente no nível do Umbra pra dar esse toque pra ele e entender que essa habilidade pode ter um potencial bem mais sinistro do que parece, considerando que o Caleb já tá acostumado de tanto usar droga, o corpo já se acostumou com certos níveis de colaterais, mas te garanto que não é a verdade pra maioria das pessoas que cairiam só de sentir um pouco desses efeitos nos seus próprios corpos. Até porque vemos que existe um certo ranqueamento nas drogas enquanto seu nível de poder. Quanto mais pesada e perigosa a droga for, mais letal o Caleb se torna. Olha pro capítulo 7, por exemplo, intitulado Carros Chamativos Funcionam. É na emboscada na floresta que fica claro os métodos dos dois já mencionados antes. O de que enfrentar o Noah é mais sobre aflição. Fica o tempo inteiro com a sensação de que tem algo à espreita na sua caça e quando você menos espera, tá lá, seu rosto sendo explodido na ponta do fuzil. Aí vai pro Caleb e o buraco é um pouco mais embaixo. A gente vê que ele segue usando ilusões só pra distrair os caras e os fazer pensar tá na vantagem. Aí chega atrás e despedaça na bala, mas convenhamos que só mera ilusão não seria o suficiente para parar mais de 30 caras, mais de 30 mercenários armados até os dentes na cola desses dois. E o Noah, mesmo sendo MVP desse confronto na floresta, só ceifando por um na facilidade, não ia dar para parar todos. Daí o cara se isola, mesmo cercado, amarra uma faixa no braço para injetar com a seringa e a partir daqui mais nada faz sentido. Voltando ao ponto do quão versátil e ilimitado talvez seja o poder do Caleb. Quer dizer, talvez isso seja da natureza de todo e qualquer tributo. Ter usos quase que ilimitados e sempre ter uma brecha que dá pra explorar. Com exceção de coisas hiper específicas, tipo o tributo do Lohan, que é obviamente algo que só serve pra combate ou pra conflito direto, o resto do que vimos, por, como já dito, ter uma descrição bem ampla e às vezes abstrata, pode ser expandido pra muita coisa. O tributo do Noah talvez seja o maior exemplo, porque no meio de caras que podem teleportar prédios inteiros, ressuscitar dos mortos ou até controlar as memórias dos demais, até aqui ele se prova como mais forte e com sobras, já que não teve uma luta que ele tivesse real dificuldade, dado a versatilidade do tributo. Um fuzil que te protege de qualquer dano que te leve à morte, inclusive aqueles infligidos por você mesmo. Podia ser algo forte, mas não nesse ponto. Não tem algo que o Noah não consiga fazer com essa arma. Voar, se locomover em alta velocidade, nunca errar a mira e ser intocável. Novamente, combinação perfeita entre um usuário habilidoso e um tributo forte e versátil. E com o Caleb, aqui nesse capítulo, isso se repete. E se a forma como esse doente usa sua habilidade em si já tem um quê de autodestruição para incrementar e tornar esse negócio mais forte, se autodestruir mais é inevitável. A transmissão tem uma falha que é até meio óbvia. Ela serve em muito para combates 1x1, no máximo 1x2. A partir de mais oponentes já começa a complicar. Não seria prático ter que impregnar um por um dos seus oponentes com as alucinações se você tá enfrentando dezenas deles. Para um chegar de um ponto cego e abater é um pulo. Daí que vem a forma de contornar isso, ampliar a área de efeito. Ao invés de ingerir por cigarro, comprimido ou cheirar a droga, o Caleb injeta e depois que a coisa começa a correr pelas suas veias, nada mais faz sentido. A ilusão, a loucura e as alucinações ficam tão pesadas que é como se aquilo ultrapassasse o campo mental e fosse trazido para o campo físico mesmo. Um campo sinistro de força é formado em torno dessa criatura que, pasmem, é o Caleb. Aqui não tem a necessidade de transmitir os efeitos da droga um por um. Qualquer um dentro dessa área de efeito já caiu. O único ponto fraco, e esse confirma o ponto desse tributo ser suicida, é o fato de que o Caleb é o epicentro da coisa toda, como uma antena que transmite o sinal, e por ele ser a fonte da insanidade, ele é o que mais é afetado no processo. Que para outros seria uma desvantagem tamanha, eu tenho que, para mim, embora seja destrutivo em um combate, é mais vantagem pro Caleb ele estar nesse estado do que em qualquer outro. O problema de analisar o que acontece nesse confronto é que, bom, não tem luta, não tem confronto. Quando ele tá nesse estado, o ambiente ao redor é alterado, o cérebro do Caleb derretendo e dos inimigos fritando. Pior, até você que tá lendo é afetado pela transmissão, já que até as páginas estão derretendo. A única diferença é que você não tá sendo socado e esmigalhado na base do soco inglês. Dá pra perceber bem também é que, pelos nervos à flor da pele do cara, o estado de completa
completa e total violência que ele emerge faz aumentar até de certa forma suas capacidades físicas. O Caleb sabe como socar a cara de alguém, mas isso é completamente diferente de correr que nem um cachorro louco pra cima de um mercenário armado só pela sede de sangue, esmagar, ou melhor, devorar ele e quem mais estiver na frente. Aqui fica bem claro que parar o Caleb quando ele tá nesse estado deve ser uma tarefa para um exército, já que um grupo de mercenários foi completamente obliterado. Como que separa uma criatura completamente alucinada com uma sede de sangue incontrolável que, quando perto o suficiente, fita seu cérebro por completo? A única forma de ganhar de um cara desse seria jogando na ofensiva. O efeito do alucinógeno não é eterno, dura por um tempo limitado e é desgastante. Talvez se alguém conseguisse fugir ou manter distância no combate por tempo suficiente para o efeito passar, era só esperar o próprio Caleb cair pelo colateral e enfim apagar o usuário da transmissão. Ou melhor, existe sim um outro modo de lidar com o Caleb nesse estado. Olha só, o que torna o Caleb teoricamente invencível quando ele tá desse jeito é a selvageria extrema e uma espécie de campo de força de ilusões que pega qualquer um que entra em contato. Mesmo que o efeito alucinógeno não fosse algo, um fator relevante, ainda assim ia ser difícil para essa abominação. Precisaria de um cara que fosse um tanque pra passar por cima com tudo desse demônio que só pensa em matar. Mas olha só, não é que existe um cara desses? Quando eu falei um tanque não é por acaso não, porque se pra parar o Caleb no seu auge seria necessário um exército, esse cara sozinho dá conta. Dá pra dizer que ele sozinho tem a potência de um exército bem armado e que é um exército de um homem só. E a melhor parte disso tudo é que o counter perfeito para as capacidades do Caleb foi criado por ele mesmo. Digamos que o Caleb forjou sua própria queda e, acredite em mim, foi bem mais violento e pesado do que você imagina. Olha só, uma coisa que passa meio despercebido pela maioria que lê é que o Caleb tá longe de ser um cara de boa índole. Eu sei que ele é carismático, rouba a cena e tem gente que acha ele mais protagonista que o próprio protagonista. Mas desde a primeira aparição desse cara, uma coisa fica clara, o caráter desse é bem duvidoso. Beleza, o Noah acha ele no lixo, todo desamparado e tenta ajudar, mas ainda no primeiro capítulo, a gente já fica sabendo que ele é membro de uma gangue, ou no mínimo era. Ele literalmente é amigo de gangster. Em meio a todas as piadas e traços de humanidade, mesmo distorcidos, que ele demonstra, a gente releva a primeira informação porque, bem, ele é um cara que, mesmo tendo alguns problemas, parece ter boas intenções, certo? Eu matei o meu irmão. Meu irmão sempre me ajudava quando eu me metia em alguma merda. Queria que eu tivesse uma vida melhor, mas por culpa das minhas decisões, ele morreu. O capítulo 12 de título Nostalgia de um Sorriso serve pra mostrar que esse cara, que a gente gosta tanto, não é tão gente boa assim. Se por algum momento você já pensou que queria ser amigo dele, olha, é melhor você repensar. Há cerca de 2 anos atrás, o Caleb estava mais ativo na gangue a qual ele fazia parte. Seu trabalho era o carregamento de mercadorias. O Michael, chefão da operação toda, estava só remanejando alguns de seus membros para tarefas mais relevantes. E é aí que o Caleb entra. Com as cargas mais pesadas, seria necessário gente de confiança de verdade para o transporte. E com repartição dos territórios, o Caleb é transferido para integrar uma equipe com mais 2 caras, Chris e Diego. Esses dois já trabalhavam juntos antes na parte do transporte. Uma coisa que fica bem óbvio neles é que, embora exista uma semelhança em aparência entre esses dois, afinal, eles são irmãos, né? A personalidade é bem diferente. Chris é um cara mais tranquilo, ele é mais calmo e otimista. Tá sempre vendo o lado bom das coisas ou das pessoas. Daí vem o Diego na contramão, sempre de cara fechada, desconfiado de tudo e de todos. Não se enturma fácil e parece que o único cara que ele trata com algum respeito é o próprio irmão. Se a dinâmica dos irmãos de caça, isso é, o Uller e o Lohan, se resume a um cara sério, contido e outro infantil e impulsivo, Chris e Diego se resumem em um cara que abraça e dá uma chance pra todos, enquanto o outro, acho que todos têm sempre algum interesse a mais. Pra resumir, se esses dois arranjassem uma namorada, o Chris seria o cara que acreditaria no amor verdadeiro, enquanto o Diego teria certeza que a mulher só podia estar interessada em alguma outra coisa externa que ele pode proporcionar. Fato é que, dado essa natureza paralela e dissonante dos dois, o tratamento com o Caleb foi bem diferente em cada uma das partes. Se o Chris já chegava acolhendo o cara, o Diego queria mais que ele caísse fora logo. Afinal, aquilo era um serviço dos dois, porque diabos o Michael teve que meter outro cara no meio da operação. Ficava com aquela impressão de que talvez o chefão não confiasse tanto assim neles e no fim tava colocando mais alguém ali pra ficar de olho. Mas beleza, ordens são ordens. Pelo menos a grana ia entrar pesada, já que as cargas maiores significam um pagamento maior também. Finalmente aqueles dois poderiam dar uma elevada no padrão, que seria ótimo, mas já aqui uma coisa fica evidente, e são os anseios do Chris para com o Diego. Todo irmão pelo seu lado fraterno vai desejar sempre o melhor para aquele que compartilha do seu próprio sangue, mas o Chris mais do que qualquer um queria ver o Diego no topo. Ou melhor, que o Diego fosse capaz de alcançar qualquer coisa sem ser derrubado, que ele conseguisse avançar por qualquer adversidade
e obstáculo. Enfim, o ponto é que ordens são ordens e não dá pra reclamar. Caleb, Diego e Chris fariam as entregas juntos, querendo ou não. Tava mais de boa pro Chris do que pro Diego, mas digamos que teve uma situação que mudou um pouco essa dinâmica. Um acontecido que teve que fazer até o Diego admitir que o Caleb não é tão ruim assim. Após o que era pra ser só mais uma entrega de mercadoria como qualquer outra, no processo de deixar o produto, esses dois são emboscados. Fica só o Caleb no caminhão, enquanto os dois ficam na mira, pronto pro abate. O Rafael, esse velho que orquestrou toda a armadilha, tava querendo uma fatia maior do bolo. O tempo tá passando e muitos não estão conseguindo acompanhar. Não dá pra saber mais quem realmente é de confiança. Inclusive, anda rolando um boato de que tem um passarinho pegando algumas migalhas do pão do Michael, sem ele saber. Já cansei de trabalhar pra aquele merda. Todo mundo já sabe que o Michael vai cair sem território nenhum. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Aqui tem uma questão interessante. O Michael, isso é o chefe, aparentemente já não estava indo muito bem dos negócios. Perca de território é um negócio sério, mas pra completar, parece que não dá pra confiar em ninguém. Afinal, pelo que o velhote diz, não é só ele que tá querendo mais. Até o Diego e o Chris estão nesse esquema, tirando um pouco mais do que deveriam. O ponto é que, a essa altura, o Caleb já tinha seus poderes. Então já sabe, né? Só deixar os caras armados alucinados na loucura e eles mesmos se matam. Dá tempo pra matar o velho e só cair fora. Uma coisa que pouco é falada sobre Sense Life, para além dos poderes insanos, porradaria e muita bala, é como os laços são importantes. Todo o sistema de poder é pautado em cima desses laços e conexões que as pessoas fazem umas com as outras. Muitas vezes esses laços são tão poderosos que transcendem a lógica após a morte. A própria relação entre o Noah e o Caleb, que no início só parece mais um trato bem pragmático para cada um alcançar o que quer, um morrer e o outro não, e com o tempo tá se tornando uma parceria real. O ponto é que novamente todo esse sentimento de laços com alguém vem à tona quando o Caleb passa a andar com esses dois, já que de uma forma ou outra ele via nesses um espelho dele e do seu falecido irmão. É só por isso, meio que no reflexo, por conta de toda essa emoção, que ele ajudou os dois. Talvez uma forma de compensar por ele mesmo ter levado seu irmão à morte. Pro Chris não importava bem o motivo. Diferente do Diego, ele sempre tratou esse cara bem. Então agora, tendo salvado suas vidas, não havia motivo para não acolhê-lo ainda mais. O Chris então só coloca o Caleb no esquema. Os três juntos poderiam pegar o suficiente para ficarem bem e fazerem sua vida antes do chefe enfim cair. A partir daqui, o Caleb não é só mais um terceiro cara que fazia as entregas com os dois, só uma espécie de intruso ou de cara que tá lá por obrigação e ordens maiores. O Caleb passa a ser de fato um amigo de verdade. Na real, é que o Caleb meio que vira um terceiro irmão aqui. Se antes ele e o Diego quase saíram na porrada por desentendimentos, agora eles caem na porrada mesmo, só que de forma mais amistosa. O Diego até o presenteou com uma arma que sela de vez o seu vínculo. Ou vai dizer que você nunca se perguntou o porquê do Caleb usar só um soco inglês. Aquilo representava que eles tinham algo maior e intocável, um vínculo que nunca se quebraria, não importa onde fossem. E como se trata de uma arma, de certa forma, podia até representar a proteção que ambos faziam um com o outro. Dado o fato que o Caleb leva esse negócio pra tudo quanto é lado, usa o soco inglês em todas as suas lutas, nunca perde essa arma, dá a entender facilmente que ele guarda o objeto com um certo carinho e apreço. Se essa é a realidade, a pergunta que fica é: cadê o Diego no presente de Sense Life? Por que o Diego não ajuda o Caleb a não ser assassinado por esses caçadores de recompensa? Por que o Chris também não tá lá? Tá, em algum momento eles se separaram, mas por que o Caleb nunca sequer cita nenhum dos dois? Ou pro Noah, ou pros membros da organização? Bom, a resposta é bem mais incômoda do que eu gostaria. Num dia como qualquer outro, onde os caras aqui, isso é, os três venderiam um produto por fora, logo tudo longe dos olhos do chefe, olha só quem apareceu. O próprio chefe. O Caleb não foi colocado para trabalhar com os dois à toa, não se aproximou dos dois à toa, não se aliou com eles no pequeno negócio que faziam pelas costas do Michael à toa. O trabalho do Caleb era pegar os caras no ato, os ratos que traíram o chefe. Isso aqui muda e muito a percepção que a gente tem sobre esse cara. A gente sabia que ele tinha os parafusos a menos, que ele é invariavelmente um cara bem violento e que, de certa forma, ele faz coisas ruins, mas colocasse da conta, pelo menos pra gente, o saldo era mais positivo do que negativo. O Caleb não parecia um cara ruim em si, mas essa pequena história, esse pequeno flashback do seu passado diz o contrário. Fez os caras que o consideravam como um irmão de escada pra se dar bem no fim. E vocês agora têm que olhar pro cenário como um todo, pois lembrem-se, o Caleb tem um histórico com irmãos. No caso, de ter sido responsável pela morte do seu. Agora, de novo, por suas próprias decisões, ele ferrava com outros dois irmãos. Você pode até falar que ele não tinha escolha, tava só fazendo o trabalho dele. São só negócios, certo?
Olha, não é bem assim. Fica bem claro que ele fez tudo o que fez só para benefício próprio, já que ele se aproveitou do negócio que os caras tinham pelas costas do chefe pra, olha só, até firmar uma parceria forçada com a facção rival. Ele não ferrou só o Diego e o Chris, ele ferrou até o próprio Michael no processo. Tudo em benefício próprio. No capítulo 1, quando o David bate na porta do Noah pra matar o Caleb, a gente se pergunta o porquê do cara tá fazendo o que tá fazendo. Uma vez que, bem, o David deixa bem claro que tinha uma afinidade com o Caleb, ele já conhecia o Caleb de muito tempo, e agora ia tá matando ele só por dinheiro? Pô, tudo que eles passaram não significou nada, mas aí agora você vê que, bom, o Caleb não é muito diferente, talvez o Caleb tenha aprendido isso com ele mesmo. O que faz a gente questionar se ele não pode até mesmo repetir esse ciclo sacrificando o Noah, repetir esse ciclo de sempre sacrificar quem tá do lado dele e quem quer o melhor pra ele. O ponto é que pros traidores não teve perdão. Primeiro o Chris morto a sangue frio, do nada, enquanto ele ainda tava falando. Nem deu tempo de pensar ou sequer se despedir do seu irmão. E quanto ao Diego, bem, ao ver o seu irmão morto na sua frente, morto por um cara que ele desconfiava e odiava desde o início, mas que com o tempo enganou até ele, os seus olhos mudaram. Alguma coisa dentro desse cara mudou pra sempre. Um ódio descontrolado e indescritível. Tudo centrado num único desejo: vingança. Bom, se era essa vontade, ele teria que se vingar em uma próxima encarnação, porque nessa ele não teria mais chance. E o Caleb vem desses dois caras que ele passou tanto tempo como companheiro, jogados ao chão como lixo, nem sequer esboçou uma reação. Daí a gente volta pro presente, mais especificamente pro capítulo 10, o Conversa de Mesa, onde a Convenção Internacional Funerária, a CIF, tem um novo alvo para seus inquisidores. Isso inclui, claro, o Caleb e o Noah. O nome do alvo? Diego Santinelli. Nem preciso dizer que a reação do Caleb não foi das melhores. Parecia até uma brincadeira de mau gosto, mas infelizmente ou felizmente, não era. O cara que ele viu meterem uma bala na cabeça de alguma forma estava vivo e envolvido com algo em relação aos tributos. Só para ir vasculhar o último local onde o Diego foi visto, a gente já vê uma certa mudança no comportamento do Caleb, que tá sempre que nem um insano, e tem lá seu certo nível de confiança. Aqui parece que o cara tá num velório, ou quase isso, afinal ele tá presenciando um fantasma que voltou pra sua vida. Pra mortos e pro Noah, é só ele meio nervoso, porque toda essa coisa é estranha pra ele. Mas quando a gente sabe o que aconteceu, dá pra entender que é um misto tanto de estranheza como medo, porque se o Diego tá vivo, a coisa não tá muito boa pra quem tentou matar ele e o seu irmão, não é mesmo? O lugar onde ele tava ficando não tinha nada demais, ele nem tava lá. A única coisa chamativa era essa foto, com a parte do seu irmão deteriorada. Eles procurando pistas de onde ele poderia estar, e claro, o Caleb se fazendo de desentendido, sendo que ele sabe muito bem onde esse maluco foi. Onde ele iria primeiro, se não na base seus algozes. O Caleb então rouba as chaves do carro da Mortis e já vai direto atrás do Michael. E era enquanto ele dava o fora, sem ser notado, que tanto a Mortis quanto o Noah achavam algo bem interessante. No computador, a página aberta com prêmio pela cabeça do drogado. E em um quarto específico, isso daqui. Pesos jogados pra tudo quanto é lado, inscrições nas paredes com juras de morte ao Caleb, e essas mesmas paredes arrebentadas pelo que pareciam ser socos. Já dá pra imaginar que esse cara aqui não tá nada feliz pelo que aconteceu com ele e seu irmão há 2 anos atrás. E dá pra ver que ele tá treinando muito, tudo na base do ódio, com esses pesos espalhados. E aí você já imagina o que ele vai fazer quando ele encontrar o Caleb ou o Michael. Parece que o retorno do cara não foi pra perdoar ninguém. E assim como o chefão da operação toda previra no incidente de 2 anos atrás, o Caleb, hora ou outra, ia voltar pra ele. Realmente ele voltou, mas não da maneira que ele esperava. Ele só queria entender como diabos o Diego tava vivo. Ele queria saber se o Michael tinha algum envolvimento com isso, se ele sabia o porquê que esse maluco tinha voltado dos mortos. Nem o Michael fazia ideia do que ele tava falando. O cérebro do cara foi estilhaçado. Nem que ele tivesse superpoderes, poderia sobreviver. Ou talvez não. Uma figura meio sombria entrava sem dizer uma palavra, só carregando a cabeça de um cara. Os dois ali que estavam discutindo já gelavam. Eles nem reconhecem a pessoa à sua frente, porque realmente essa foi uma mudança absurda. Tá, ele pode estar mais musculoso, mas não é a prova de balas, então é só atirar. Daí o Diego mostra que você não precisa ser a prova de balas, é só você ser, digamos, mais rápido do que elas. Um soco ele arremessava um cara direto numa pilastra, que ainda era completamente detonada. Dá pra ver que o cara não tá puro, e se seguimos a lógica, tá na cara que ele tá usando algum tributo. Algo relacionado à força e habilidade física, correto? Quem dera fosse só isso. Os capangas do Michael nem tem chance, em um modo berserk insano, esse cara aqui tava imparável, ele literalmente rasgou um cara ao meio com as próprias mãos. Eu gosto muito desse painel aqui, dele partindo o cara e já avançando com tudo. Os dois dão fora, mas nem adianta, porque o karma veio cobrar eles. Pelo visto,
O Diego não precisaria esperar por mais uma encarnação. Dava pra cobrar esses dois nessa vida mesmo. Você tem muita sorte mesmo. Eu queria puxar cada membro seu até arrancar com as minhas próprias mãos, só pra fazer você morrer da forma mais lenta e dolorosa possível. Mas eu não esperava encontrar o Caleb aqui também. Há quanto tempo, não é? A última vez que eu te vi, tinha uma bala na minha cabeça. Lembra daquela frase que você sempre dizia, Caleb? O passado é sempre o último a cobrar. Não era só o físico, o mental dele a esse ponto já estava alterado também. Imagina como fica um cara que tomou um tiro na cabeça e de alguma forma ressuscitou. É óbvio que você vai ficar meio sequelado, mas se imergir nessa caçada por vingança é o que deve ter acentuado o quadro de psicopatia. Agora com soco inglês do mesmo tipo, hora da retribuição e desse reencontro tão aguardado. O Diego saltava com tudo só pra esmagar o Caleb, mas nem encontrava seu oponente. Mais uma vez, e não adiantava. O engraçado aqui é que o Caleb demonstra não querer matar o Diego. Talvez remorso e culpa, talvez ele realmente tenha mudado, ou talvez só esteja curioso pra saber como que esse cara voltou. Fato é que nessa hora o Diego percebe. Ele não é tão único assim. O cara na sua frente também tem habilidades especiais. E era ao perceber isso que do nada a ilusão do Caleb era quebrada. E o drogado caía no tributo do seu inimigo. O tributo de Diego Santinelli é a resiliência irrefreável. Se lembram da vontade do irmão de que o Diego seguisse em frente sem importar o quê? Que nenhum obstáculo fosse capaz de derrubá-lo? Isso se manifesta em sua habilidade, já que o tributo desse cara não é uma coisa específica. A real é que pode ser literalmente qualquer coisa, a depender do contexto. A condição para ativação do tributo é que o Diego entenda algo como seu obstáculo. Daí o seu poder se molda em torno daquele problema para se adaptar e superá-lo. Digamos que você prende o Diego embaixo d'água. Bom, seu poder vai se tornar respirar debaixo d'água. Digamos que você o incendeie. Seu poder vai se tornar invulnerabilidade ao fogo. E digamos que você tenha um tributo que o afete. Bom, ele ignora todo e qualquer efeito desse tributo, assim como fez com Caleb. Ainda é uma coisa muito nova e não sabemos exatamente quais as limitações naturais que essa habilidade tem, se é que possui alguma, já que habilidades baseadas em adaptação em si geralmente são sempre bem fortes e muito difíceis de serem nerfadas. Dá pra dizer sem sombra de dúvidas é que até o momento essa é a habilidade mais forte da obra, já que ignora por completo as habilidades e poderes de qualquer outro usuário de tributo, bem como armas e qualquer força de combate. Se ele não for o top 1 da obra, tá no top 3 sem muito esforço. Outro detalhe aqui que é interessante são seus olhos. Isso não é uma regra, mas fica implícito que uma forma de identificar usuários de tributo são seus olhos. Alguma coisa acontece e altera a forma dele. É possível ver isso no instante exato que o Diego ganha seus poderes na morte do irmão, com os olhos dele se alterando. Mas enfim, voltando ao que interessa, o Caleb com o olho ferrado. O Diego só joga destroços no olho do cara que perdera a concentração no instante que seu tributo foi subjugado pela resiliência irrefreável. O Caleb já tira no abdômen do cara, mas não adianta, ele já estava adaptado e o abdômen era literalmente blindado. Ele segura o Caleb pelo pescoço para começar a sessão de tortura, mas aqui vemos a primeira falha desse tributo. Pelo visto, o poder do Diego se adapta de forma bem literal. Exemplo é que ele não se adaptou necessariamente ao tributo do Caleb, ele se adaptou a um dos efeitos do tributo, que são as alucinações. No instante que o Caleb, como o Umbra havia aconselhado, passou a transmitir os efeitos físicos da droga, o Diego foi pego desprevenido. Mas logo em seguida, a gente vê um ponto que eleva suas capacidades, já que ele solta o Caleb com tanta força que ele sai voando e arrebenta o caminhão. E ele se questiona o porquê dele não ter matado o Caleb. Implica que ele é tão forte que é capaz de matar um cara com um único soco. Na real, a gente viu ele fazendo isso com os capangas do Michael. Bom, esse tempo que ele fica se questionando é o suficiente pro Caleb roubar uma moto e cair fora, mas não adianta. Se o obstáculo é velocidade, vai lá, o tributo do Diego cobre tudo. O Diego dispara mais de 120 km por hora. Caleb acelerava, mas não muda nada. Ele acelerava junto, pega impulso e arremessa com precisão cirúrgica o soco inglês na moto. Se o Caleb caía, chegou a hora do abate. Ele avançava, mas calma, ainda não. Ele parava num tiro com uma munição diferente. Beleza, são só munições. De repente ele encurtava com um soco, arrebentando o usuário do rifle. Isso é, arrebentando o Noah, que já saía voando, caindo num carro. Mais tiros eram disparados, mas tá tranquilo. O Diego tancava tudo aquilo sorrindo, ele nem ligava. E era no Diego se garantindo que nenhuma bala acertaria ele que o Noah sorria. Ou melhor, ele ria. Desculpa, é que faz muito tempo que não acho algo tão engraçado. Meus tiros não têm mais efeito? Esse não é nem meu poder de verdade. É a primeira vez que vemos esse cara aqui sorrir de verdade. Isso daqui eu não sei o que quer indicar. E se tratando de qualquer pessoa normal, sorrir é um bom sinal. Mas tratando desse cara, acho que o sorriso não é lá muito boa coisa. Para um cara que tá sempre depressivo, sempre imerso nessa tristeza, quando ele ri, não sei se é motivo de alegria pro seu oponente.
Os negócios com Caleb não tinham terminado ainda, mas certeza que a luta sim. Que agora tá pra começar o real embate, a luta entre os dois caras mais quebrados de Sense Life. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Videozinho aqui de Sense Life. Faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não faço vídeo de Sense Life. Tem um vídeo aqui no canal muito antigo sobre essa obra, que é uma obra que eu gosto bastante. Eu sei que tem muita gente que abraça essa obra por ser um projeto nacional, um projeto independente nacional ainda, e gosta de divulgar, porque a gente sempre gosta de incentivar o que é do nosso país, é algo natural. Mas no caso, pra mim, não é nem o fato de ser só uma obra nacional mesmo. Eu realmente gosto muito de Sense Life. Eu acho que é uma obra bem diferenciada em si. É muito criativo, se você parar pra ver. É só você olhar os poderes dos principais personagens. É sempre algo bem fora da caixinha. E óbvio que assim, eu sei que muita gente assiste aqui o canal, muita gente acompanha as obras aqui do canal e vê o vídeo meio que como uma narração. Embora eu venha a narrar aqui muita coisa que acontecem nessas obras, eu adapto muita coisa também. Tem coisas que eu tiro, tem coisas que eu adiciono, tem coisas que eu mudo a ordem. Então, muitos dos meus vídeos aqui não são só narração. O que eu quero dizer com isso é que nunca levem os meus vídeos como uma forma de consumir a obra. Tudo bem, você pode assistir os vídeos, mas sempre leia a obra. Sempre que você gostar de uma obra que apareceu aqui no canal, vá ler a obra. Não fique preso só nos meus vídeos. E com Sense Life eu tenho que falar isso de forma mais acentuada. Vão lá e leiam Sense Life no Flip-Through. Eu vou deixar aí o link no comentário fixado. Eu vi que ainda tem muita gente que não viu que o capítulo 12 saiu, muita gente ainda não se deu conta de que já saiu um capítulo novo de Sense Life. Então vão lá que o negócio tá muito bom. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!